pessoal recebeu o aviso. Sandrinha, Jesse, boa noite. Quando a gente vai aguardando, vocês podem ir se ajeitando para a gente fazer a nossa rápida meditaçãozinha no começo, que essa é uma live mais de teoria, mas a gente vai começar com uma pequena meditação. Toma uma inspiração bem profunda, se senta numa postura confortável. Haroldinho, feche seus olhos, inspira, vai trazendo a sua atenção aqui para o momento, se preparando para nossa aula. E vamos abrindo a nossa aula, invocando a presença de Ganesha, que representa o nosso eu superior. Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganesharaya Namaha, Ganesharaya Namaha, Ganesharaya Namaha, Jaya Ganesha Namaha, Ganesharaya Namaha, Toma mais uma inspiração bem profunda. Coloca a sua intenção para esse tempo que você vai dedicar aqui comigo, para aprender um pouquinho mais sobre como você pode ter a sua prática, como você pode tornar mais produtivo, mais consistente o seu momento de autoconhecimento. Então, coloca a sua intenção aqui. O que é que você está buscando com isso? Por que é que você tem buscado aprender a meditação, o yoga? Coloca a sua intenção para que a sua presença aqui traga o máximo possível
você, que te leve muito mais próximo do seu objetivo. Coloca as suas mãos em frente ao peito. Para a gente dar início, vamos cantar o mantra Om. Inspira. Agora pode abrir os seus olhos, se acomodar, para você ficar bem confortável. E vamos, antes da gente começar a falar do assunto de hoje, né, recapitular o que foi, não da última live, mas na penúltima, porque, para quem não sabe, essa live, na verdade, esse tema de hoje, ele foi dado ontem, na hora do almoço, só que a live caiu e aí não consegui gravar e também não consegui nem voltar para dar continuidade, para poder terminar, né? Então eu resolvi fazer ela novamente, fazer com o mesmo tema. Então, essa semana, né, a gente tem ainda algumas lives para acontecer, algumas aulas para acontecer que fazem parte do desafio 9 dias de yoga com Pri Benítez, que é um desafio em que por 9 dias eu envio práticas de aproximadamente 10 a 14 minutos no máximo, onde eu ensino com bastante detalhes, assim como fazer as posturas fundamentais para você começar a sua prática de yoga. E essas lives fazem parte do desafio, né, como um complemento, não seja importante, na verdade tão importante quanto a prática, para vocês entenderem o porquê e como lidar, né, porque ali tem o desafio, mas eu sei que um dos grandes pontos, né, que as pessoas têm dificuldade para ter uma prática de yoga e de meditação é a dificuldade de manter a consistência. Normalmente as pessoas já sabem, pelo menos as pessoas aqui que estão comigo, né, que me seguem aqui, que fazem aula comigo, tanto online quanto presencialmente, normalmente essas pessoas já sabem o porquê, tem uma razão para querer praticar yoga e meditação, já sabe mais ou menos os benefícios que a prática pode trazer, mas tem dificuldades normalmente de manter a consistência nessa prática, tem dificuldade de se manter com uma prática dentro da sua rotina, especialmente aquelas pessoas que às vezes têm uma rotina mais puxada, né? Acho que isso acontece muito com quem se torna mãe. Eu tenho várias alunas que se tornaram mãe e tiveram dificuldade para voltar para as aulas. Então, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer para contornar esses obstáculos. E na aula retrasada, eu falei sobre quais são as categorias desses obstáculos, né? Que tipo de obstáculos normalmente a gente tem de acordo com a filosofia do yoga. Porque a filosofia traz esses obstáculos e traz também sugestões para lidar com eles. Então, hoje, eu vou abordar especificamente a forma de lidar com eles, não só o que a filosofia traz, porque ela traz até de uma forma um pouco genérica, né? Mas a minha maneira de lidar com isso, a forma que eu fui desenvolvendo para poder ter a minha própria prática com consistência desde que eu comecei, há mais ou menos, acho que foi uns 5 anos atrás, 6 anos atrás quase, que eu comecei a praticar meditação e yoga. E aí, obviamente, no começo eu também tive as minhas dificuldades de manter, né, disciplina, mas eu fui criando o meu jeito, e aí depois que a gente, né, faz formação, tudo a gente vai aprendendo, outras coisinhas também, então, com os estudos, com as várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo desse processo todo, né, a gente vai vendo algumas formas de você lidar com os grandes, os principais obstáculos à prática, né? Então, inclusive, todos esse passo a passo sobre como começar e como estabelecer uma rotina de yoga ou de meditação, eu escrevi um e-book explicando tudo isso, né? Explicando o que é meditação,
o que é que você precisa para praticar, né? O que é que você precisa fazer, qual é todo o contexto, até porque um dos principais pontos quando se trata de meditação, aí já trazendo, né, o primeiro obstáculo que a gente teria aí, que eu acho que é o que dá origem muitas vezes aos outros, que está dentro, inclusive, daqueles que a filosofia, os livros de yoga, né, os textos de yoga falam, que é o falso conhecimento. Então, às vezes a pessoa pensa, a filosofia até traz isso, na verdade, mais como no sentido de uma soberba. A pessoa pensa que sabe muito e aí ela não sabe necessariamente, mas eu acho que entra nessa categoria aqui também, às vezes a pessoa não ter um entendimento exato do que é o yoga, do que é a meditação, de qual o propósito disso, dos benefícios que essa prática pode trazer, de como estabelecer, né, de como deve ser uma prática. E aí isso já é um primeiro ponto assim que traz muitas dificuldades, porque uma das primeiras coisas que normalmente as pessoas falam, né, quando me falam, quando sabem que eu sou professora de yoga e de meditação, falam assim: eu já tentei meditar, mas eu não consegui, porque eu não consigo parar de pensar, eu não consigo ficar lá sentada, né, eu sou muito impaciente. E aí isso mostra, assim, as pessoas vão falando às vezes, né, sobre como que é a experiência delas com a meditação, isso vai mostrando que falta um pouco de conhecimento sobre o que é a meditação de fato. E aí a pessoa às vezes até tá fazendo a prática tudo certinho, mas ela tá achando que não tá, e aí ela desiste porque fala assim: isso não é pra mim. Então a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é a meditação, né? O que é realmente praticar a meditação. E sobre isso eu já até fiz outras aulas anteriormente, explicando o que é a meditação, quais são as etapas que a gente tem, né, dentro, qual que é o contexto de meditação e yoga, qual que é a diferença, qual que é a semelhança. Então, resumidamente, para quem não viu essas lives, para quem é novo aqui, que eu tô vendo tem algumas pessoas que eu ainda não vi aqui em nenhuma live, a meditação faz parte do yoga e ela é um dos passos, né? Yoga é uma ciência de autoconhecimento que engloba várias práticas, engloba uma filosofia própria, e tem várias vertentes, inclusive vários caminhos, né? Não são vertentes, chama-se caminhos, são formas de se praticar. A gente viu isso na primeira live daqui que faz parte aí do contexto do desafio. Ela tá ainda no IGTV, então depois vocês podem voltar lá para vocês assistirem, para poder esclarecer isso daí, se você ainda não sabe o que é yoga, o que é meditação e o que é esperado que aconteça, né? Inclusive, essa questão da expectativa é uma das coisas, né, que muitas vezes, por falta de conhecimento, a pessoa cria expectativas que não serão atendidas, e aí ela se frustra e aí para de meditar por causa disso. Então, entender o que é a meditação, o que é esperado acontecer ali, é fundamental para isso, certo? Então, só para recapitular, quais são as categorias, né, de obstáculos aí que a filosofia traz, que são chamados os Chitta Vikshepa. A gente tem as doenças do corpo, apatia, a dúvida ou a falta de fé, né? A falta de fé em si mesmo, a falta de fé no professor, a falta de fé em Deus, né? No caso, Deus no contexto do yoga, a gente poderia incluir aí qualquer que seja a forma que você acredita em Deus, a forma, né? Com ou sem forma, na verdade. A preguiça, o apego ao prazer, no caso, né, compulsão, quando você fica obcecado por fazer determinadas coisas e aí essas coisas te tiram da consciência, e aí pode, nesse ponto envolve desde vícios específicos, né, que vão deixar você num estado mental mais perturbado, vai tornar muito mais difícil a sua prática,
como também até mesmo tirar você de ter um tempo propício para você, de reservar um tempo para você fazer a sua prática. Tem também a falta de consistência, de determinação e perseverança, a negligência, né, que acontece muitas vezes depois que a pessoa já atingiu um alto nível, assim, uma prática bem avançada, às vezes ela acha que não precisa mais, né, e aí ela começa a negligenciar a prática dela, e obviamente aquilo vai começar a regredir. E isso aqui é um ponto até pra gente chamar a atenção, né, porque se até o Buda continuou praticando, né, mesmo sendo um iluminado, então acho que isso é uma prova de que nós também temos que praticar até o último dia da nossa vida, né, a gente não é porque de repente você já alcançou um alto grau de evolução, de desenvolvimento, né, de repente já é uma pessoa bem esclarecida e já bem, que consegue manter um nível de presença, de consciência, que você vai poder parar. Na verdade, você precisa manter, porque as coisas estão acontecendo, né? Os estímulos que na verdade perturbam a nossa mente, tiram a gente do nosso estado de tranquilidade, de paz, eles estão o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Como já dizia Jesus, né? Vigiai e orai, porque na verdade é bem isso. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, o tempo inteiro a gente está recebendo estímulos que vão tirar a gente do nosso centro. E um outro que é a indiferença, a insensibilidade, né? O egocentrismo. Quando a pessoa ela é egocêntrica, ela vai acabar indo para um caminho contrário ao que a filosofia do yoga propõe. Então, ela dificilmente vai conseguir manter a prática dela, porque são coisas que não conversam, né? Se ela não... É lógico que todos nós temos algum grau de egocentrismo, mas a gente... É muito importante que a gente esteja se observando justamente... E a prática ajuda isso, a prática mesmo, ela já vai ajudar a gente a estar percebendo isso. Pois é, Tamires, bem-vinda, minha linda, saudade de você. Esperando você aqui no Rio, hein? Pra gente praticar juntas. Bom, então, recapitulando aqui, né? E a filosofia fala também das 4 distrações, além desses obstáculos, né, que são 9, ainda tem as 4 distrações, que são a angústia, a aflição, a instabilidade do corpo e a respiração instável. E aí, a filosofia fala, né, que a maneira da gente driblar esses obstáculos que impedem a gente da prática é a própria prática, né? Então, a gente fica assim meio que no e agora? Se para eu conseguir eliminar os obstáculos à prática, eu tenho que praticar, o que eu faço, né? Então, na verdade, a gente tem que criar as condições. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês hoje. Porque um dos pontos que eu já mencionei, né? Agora eu não me lembro se foi nessa aula que era para ser essa daqui, né? Que foi a aula que eu tô refazendo aqui agora com vocês, ou se foi na anterior. Então, se foi na outra eu ficar sendo repetitiva, vocês me perdoem, porque eu não me lembro agora. Mas uma das coisas que eu até fiz uma analogia, assim, né? A questão... Não é nem analogia, porque na verdade essa é um conceito aplicável, que é o conceito da inércia, né? Inércia é quando você fica ali no mesmo estado que você está. Se você está em movimento, você permanece em movimento. Eu agora não lembro como é que é a definição que a física dá para isso, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo parado tende a permanecer parado, né? Então, qualquer que seja o estado que você está, você tende a permanecer naquele estado. E isso, se a gente pensar assim, né, num contexto aqui que a gente está trabalhando, tem muito a ver porque a mente, na verdade, ela quer se manter numa situação confortável. É muito difícil você sair, porque a mente ela é programada para poder nos proteger, garantir a nossa sobrevivência.
E para nossa sobrevivência a gente precisa do quê? A gente precisa de energia, a gente precisa de segurança. Então a mente está o tempo inteiro analisando as nossas experiências, as nossas memórias, para saber o que é que foi, o que é que aconteceu já na nossa experiência, que foi seguro ou não, e aí poder escolher, fazer as escolhas que garantam que a gente que tenha mais chance de garantir a nossa sobrevivência, de ser seguro. Então, isso basicamente seria que num contexto psicológico, né, a gente poderia pensar que é esse estado de inércia, é ficar na zona de conforto. Sair da zona de conforto é muito difícil. Então, a gente precisa criar condições para poder conseguir sair dessa inércia, né? E como é que a gente faz isso em passos, em termos práticos, né? Primeira coisa que eu entendo que a gente precisa fazer, né? Aí começa a entrar um pouco dentro da minha metodologia para isso, que é a metodologia que eu uso, inclusive nos meus cursos, né? É você ter uma razão, né? Você saber o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Quando você tem uma razão para fazer algo, quando você tem uma razão clara para fazer alguma coisa específica, fica muito mais fácil, a sua mente aceita muito mais fácil. Até eu mencionei outro dia um exemplo de um estudo que as pessoas sempre citam, assim, né, com o pessoal que ensina gatilhos mentais e tal, até para vendas, né, que isso é muito aplicável nas vendas, que teve um estudo que eles viram que quando as pessoas iam lá e pediam para furar a fila, né? E aí, quando a pessoa simplesmente pedia para furar a fila, mas não dava uma razão, normalmente a pessoa não aceitava. Mas quando ela dava uma razão, né, um porquê, mesmo que fosse uma coisa super, assim, ridícula, a pessoa cedia o lugar. Então, eles viram com esse estudo que a palavra porquê, né, que normalmente vem acompanhada de uma justificativa para algo, ela tem esse poder de ativação, né? Ela é um gatilho para nossa mente aceitar algo. Tudo precisa ter uma razão. E quando se trata da prática, isso se torna muito palpável, né? Quando você tem uma razão, não só a prática, como qualquer coisa que você vai fazer, qualquer novo hábito que você vai começar, você pode ver que quando você tem uma boa razão, fica muito mais fácil você começar aquele hábito, né? Então, até eu sempre falo assim, qual que é a razão, por exemplo, que a pessoa quer ser mais calma? Às vezes ela só pensa, tô muito ansiosa. Às vezes isso não é suficiente, mas quando ela começa a pensar, eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para minha família, cuidar melhor dos meus filhos, as pessoas que eu amo vão ter uma versão melhor de mim, né? Então isso já começa a ficar mais interessante. As causas disso, né? Até mesmo a gente vê que muita gente fala, né, quando se refere a exercícios físicos, as pessoas praticam muitas vezes para ter saúde, para poder brincar com os filhos, ou se a pessoa entende que ela tem uma missão com algo, né, algo maior, que ela quer fazer um determinado trabalho, quer fazer uma determinada prática. Então, tudo isso vão sendo razões que vão tornando mais palpável, e aí a nossa mente se convence com mais facilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar uma razão pra gente ter uma prática, né? E aí, a primeira coisa que você pode fazer para encontrar essa razão é você entender quais os benefícios que a prática pode te trazer e depois associar esses benefícios, né, e como chegar ali a um processo que no yoga é chamado de sankalpa, que é o processo de construção mental, ou seja, quem eu preciso ser para ser a pessoa que é capaz de manifestar aquilo ali que eu gostaria, né? Alcançar aquilo que eu gostaria de alcançar. Então, você definir essa razão, né, e ter o seu sankalpa
é bem importante. E aí, se você não sabe como fazer isso, você dá uma olhada também nas lives anteriores, que eu já fiz lives e vídeos sobre Sankalpa. No meu canal no YouTube tem vários vídeos sobre Sankalpa, então vocês podem dar uma olhadinha lá depois para ver como é que você define o seu Sankalpa. Outra coisa é você desenvolver um passo a passo, né? Você ter um passo a passo. Como é que eu vou fazer isso? Então, aí entra a parte de você aprender também, né? Como é que realmente é uma prática de meditação? O que é que eu preciso fazer para começar, né? E aí você criar um plano para você implementar isso no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você trabalha todos os dias das 9 às 6 da tarde, então como é que eu posso... Onde que eu vou encaixar? Assim como você já planeja o seu dia, eu vou acordar, vou tomar café, vou fazer um exercício, vou tomar meu banho, depois eu vou me arrumar e vou sair. Você tem que já se planejar antecipadamente para você não se atrasar para chegar no seu trabalho, por exemplo. A meditação, para você conseguir fazer ela sem procrastinar e sem acabar pulando vários dias, é preciso que você coloque ela no seu planejamento também. Então, que você pense, onde que a minha meditação vai entrar no meu dia? Ela vai entrar lá no começo do meu dia, junto com o meu exercício? Ela vai entrar na hora de eu dormir? Ela vai entrar na hora do meu almoço? Eu vou fazer ela no caminho para o meu trabalho? Então, assim, você precisa pensar e já planejar isso para que você já não tenha que tomar essa decisão, porque tomar decisão é outra coisa que gasta muita energia. Então, é muito importante que a gente defina como que essas coisas vão acontecer no nosso dia a dia, porque aí você só vai e faz, né? Até eu já ouvi uma história também, eu não lembro quem que eu sei que é algum CEO de uma empresa grande que ele usa sempre a mesma roupa, da mesma cor, né? Pra economizar energia com isso, todo dia tendo que decidir a roupa que ele vai usar, né? E principalmente as mulheres sabem disso, né? Eu sou uma dessas, que eu tenho uma dificuldade para decidir as coisas, aí quando tem que decidir roupa também para sair, para fazer as coisas, é super difícil. E é cansativo, né? Eu nem gosto de sair para comprar roupas, por exemplo, por causa disso, porque eu fico meio estressada, sabe? Se eu tenho que fazer uma compra e tenho que ficar escolhendo. Então, para você conseguir colocar a sua prática, é bom sempre você já planejar como é que ela vai entrar no seu dia, né? E aí até uma coisa interessante aqui para você, já que é derivado desse planejamento, é você pensar, por exemplo, no horário, porque existem horários que são melhores do que outros, né? Então é importante, primeira coisa, que você sempre medite no mesmo horário, porque aquilo vai te ajudar a criar o hábito, e isso vale, como eu disse, não só para meditação, mas vale para o seu exercício físico, vale para a sua dieta, se você quer ter uma alimentação mais saudável, vale para qualquer coisa que você esteja querendo começar, né? Um hábito de leitura que talvez você está querendo começar. Então, você definir um horário fixo para você fazer uma determinada prática é super importante. Para você fazer a sua prática de meditação, é super importante para ajudar você a manter aquela rotina. E aí, quais horários seriam melhores, né? Normalmente, de manhã é um horário ótimo para você fazer isso, e na hora de dormir também. O problema só da hora de dormir é que muitas vezes a gente já está bem cansado, e aí pode acabar não fazendo, né? Pode acabar dormindo durante a meditação, e aí dormir não é meditar. Então, você vai acabar perdendo a sua prática, né? E aí, se fosse falar assim, o melhor dos mundos, fazer de manhã e à noite. Mas não só porque de manhã você já vai começar o seu dia, especialmente de manhã é um dos melhores horários, né? A primeira coisa que você fazer, a hora que você acordar, antes de olhar celular, antes de falar com qualquer pessoa que seja, porque além de você já começar o seu dia bem, em contato com você mesmo, com a sua prática de autoconhecimento, né, se abastecendo, se alimentando de algo que vai te trazer um benefício, tanto para você quanto para quem está ao seu redor, existe o fato também de que no horário que a gente acorda, nos primeiros minutos ali, a hora que a gente acorda, e nos primeiros minutos nos últimos minutos antes da gente dormir, né, quando a gente está nesse processo de transição, né, da vigília para o estado de sono ali, você
a sua mente ela já começa a entrar num estado teta, que é além do relaxamento. Primeiro você entra em alfa, que já é um relaxamento, e o teta vai sendo um relaxamento ainda mais profundo, que é normalmente um tipo de onda cerebral que a gente começa a ir para um estágio de meditação mais profundo. E aí naquele período ali que você acaba de acordar, a sua mente, porque o sono, ele também acontece nesse estado, né? Algumas fases do sono. E essa fase do sono, perto do horário ali que você acorda e ali imediatamente no momento que você começa a dormir, são momentos em que você tá com essas ondas teta. E essas ondas são a que a gente tem acesso ao nosso subconsciente. Então é o melhor horário para você, tanto para você se reprogramar, né? Se você quer, por exemplo, de dia, você quer ter um dia de uma determinada maneira, então a hora que você acorda, você já mentalizar aquilo que você quer que seja o seu dia, a sua afirmação, né? Se você usa afirmações para poder reforçar ali o que você quer fazer. Esse é o melhor horário para você fazer. Ouvir um mantra, por exemplo, um mantra que que traga uma energia específica que você quer se conectar, né? Fazer uma oração, fazer tudo que você, né, for fazer agradecimentos, qualquer coisa que você queira fazer, especialmente no que diz respeito à reprogramação, é ótimo nesses horários, porque no estado nesse estado de onda cerebral teta que você tem acesso ao seu subconsciente, você consegue se reprogramar. Então é ótimo para você reprogramar suas crenças limitantes, né? Trocar essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras que vão te ajudar a fazer as transformações que você quer na sua vida. Então, se você puder escolher esse horário que você acaba de acordar para fazer a sua meditação, é a melhor opção de todas. E antes de dormir também, você pelo menos fazer as suas afirmações, pelo menos, né, fazer alguns minutinhos ali de respiração. Se você não consegue fazer uma prática porque você fica com muito sono, mas você pegar e fazer algumas respirações ali, nem que seja 1 minuto só, e aí fazer suas afirmações, né, repetir o seu Sankalpa, porque o Sankalpa, a gente representa ele com uma afirmação. Isso é excelente. E aí, uma outra coisa para a gente conseguir essa questão do horário, né, e conseguir manter a rotina, é você aproveitar correntes de hábitos, né? Isso significa o quê? Por exemplo, você já tem um hábito instalado de fazer atividade física, então você pode colocar a sua meditação para fazer junto naquele mesmo horário. Isso vai ser mais fácil para você incorporar aquele novo hábito. Ou se você, por exemplo, se você não pratica essas atividades ainda, ou você não faz isso todos os dias, mas você come todos os dias, você toma banho todos os dias, você pode colocar nessas atividades que você faz diariamente para você conseguir empilhar esses hábitos. E aí isso vai te ajudar também a colocar isso na sua rotina, certo? Outro ponto importante é sobre o tempo de meditação. Se você nunca meditou, é muito importante que você seja realista sobre o tempo que você vai dedicar a essa prática. Então, você não vai querer começar, por exemplo, com 20 minutos já de meditação se você é uma pessoa extremamente ansiosa, que fica pensando demais, que tem dificuldade para se concentrar. Você pegar e colocar uma prática de 20 minutos é pedir para desistir em alguns dias, né? De repente até já nos primeiros. Porque você precisa ir treinando a sua mente com um pouquinho, para você ir provando para você mesmo. Mais ou menos é como você provar para você mesmo que é possível, né? Que você consegue. Então, isso vai dando vai trazendo para sua mente aquele sentimento de que você é capaz de fazer. Então vai ficando muito mais fácil. Então você pode começar sempre com um tempo que seja fácil para você. Por exemplo, vou começar com 5 minutos. E aí, se você chegar à conclusão que até mesmo 5 minutos é muito, você diminui, faz 3 minutos, 1 minuto. Aí, à medida que você vai conseguindo manter uma consistência naquilo, você aumenta um pouquinho mais. Então, essas são coisas assim de ordem prática que são bem importantes
para garantir que você vai conseguir dar continuidade, senão rapidamente você desiste. Outra coisa importante é você celebrar, né? Porque todas as vezes que você conseguir, todos os dias que você conseguir fazer sua meditação, celebrar, ficar feliz por isso, se fazer um elogio por isso, né? Para que você também vá mostrando para sua mente que é legal, que isso é bom, né? Que você vai se recompensando e você vai trazendo essa crença, você vai se programando para sentir que aquilo, para que a meditação seja algo prazeroso, né? Porque quando a gente celebra, a gente libera vários hormônios que vão trazer bem-estar pra gente. Então, se você coloca qualquer coisa que signifique para você, você tem que inserir aí uma coisa que tenha um significado de celebração, né? Eu consegui meditar todos os dias por uma semana. O que eu vou fazer para celebrar isso? O que para mim tem um significado de celebração? E aí você faz aquilo para você ir se presenteando e conseguindo se educar dessa maneira, né? E da mesma forma, o lado oposto, né? Se permitir falhar também, ser um pouco compassivo com você cada vez que você não conseguir, porque quando a gente fica se chicoteando, né, a gente vai se reprogramando de uma maneira oposta ao que a gente quer com a meditação. Com a meditação a gente quer se curar das nossas feridas, né, dos nossos traumas, a gente quer aumentar, basicamente, quando a gente pensa em curar as nossas feridas, a gente está falando em aumentar a nossa autoestima, o nosso poder pessoal, o nosso amor próprio, né? Tudo isso são consequências diretas de pessoas curadas, de pessoas que não têm mais traumas em relação ao seu passado, né? E então você tem que ter essa compassividade com você mesmo, de não ficar se depreciando porque algum dia você não conseguiu, ficar se sentindo culpado. Então, até uma coisa que eu sempre sugiro pro pessoal assistir é um documentário que se chama, acho que é A Mensagem da Água, tem no YouTube, que aí mostra um cientista japonês que ele fez uma verificação assim em várias moléculas de água para poder colocou várias palavras de diversos tipos, né? Tanto palavras que são edificantes, como palavras depreciativas, né? Palavras e frases depreciativas. E aí eles avaliaram o processo de cristalização daquela água, né? Enquanto ela ia congelando, como é que ia se formando os cristais. E aí eles viram que as moléculas que eram das amostras com as frases e as palavras edificantes, iam formando cristais assim em formatos lindíssimos. E aqueles com palavras depreciativas, né, palavras e frases depreciativas, iam formando cristais todos sem forma, todo, né, muito assim, todo espalhafatoso, né, aquela coisa feia, estranha. E aí isso mostra, né, o poder que as palavras têm, o quanto é importante a gente trocar o nosso diálogo interno, né? E até em relação a isso mesmo, eu mesma tenho uma experiência com isso, assim, que acho que até vale a pena aqui contar pra vocês, né? Que eu passei, quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que eu passei 1 ano viajando pela Ásia, e aí nesse período eu acabei, eu tava lesionada, assim, né, não conseguia nem pegar nada com a minha mão esquerda, porque eu tinha machucado meu punho, aí passei meses com essa mão aqui imobilizada, e aí eu não conseguia fazer minha prática de yoga, não conseguia treinar, eu não conseguia fazer nada, e aí eu também estava muito ansiosa durante esse período por algumas razões, e aí eu acabava comendo besteiras, né? E antes de ir, eu tinha uma alimentação super saudável, eu tava super em forma, né? E aí eu acabei engordando um pouquinho. E nem foi nada assim, né? Considerando o meu porte, não cheguei a ficar uma pessoa super obesa, né? Mas fiquei bem mais cheinha do que agora. Engordei uns 7 quilos, assim. Seria mais ou menos uns 5 quilos a mais do que eu tenho agora, né? Que ainda é ok. Só que eu, né, não gostava porque eu me sentia pesada, eu me sentia muito mais cansada, sem energia,
Então eu queria voltar e também não gostava, esteticamente também não gostava. Eu sou uma pessoa que se preocupa bastante assim com a estética do meu corpo. E aí eu não gostava. E aí, só que eu tenho, né, chegou uma hora eu falei assim, bom, eu acho que já tô viajando bastante, já experimentei tudo que eu queria experimentar de besteira, né, nessa viagem. Tá na hora de eu começar a me cuidar um pouquinho de novo, né? Preciso parar com esses maus hábitos. E voltar aos meus velhos hábitos, né? Porque eu sempre me alimentei muito bem, sempre me exercitei bastante. E aí, só que aí eu tentava, assim, eu vi que eu não, mesmo diminuindo as besteiras, assim, eu vi que não tava funcionando muito bem, sabe? E aí que eu me dei conta de que, na verdade, eu ficava o tempo inteiro repetindo pra mim, sabe? Eu olhava no espelho, eu ficava, nossa, tá gorda, hein? Ficava falando comigo mesmo, assim, né? E aí eu tive aquele insight, falei, olha só, né? Você já sabe como é que a coisa funciona e fica fazendo isso. E aí eu comecei a me corrigir, né? Em vez de falar isso, eu falava o oposto, né? Eu ficava falando que eu tava ótima, que eu tava linda, que eu tava gostosa. Olhava no espelho e repetia isso, mesmo que eu não estivesse achando, né? E me imaginava com o corpo da maneira que eu gostaria, perdendo peso, voltando à minha forma de antes, né? E aí, depois disso, rapidamente, assim, foi em coisa de um mês, eu consegui perder uns 4 quilos, assim, fazendo as mesmas coisas que eu tava fazendo, né, porque eu já tinha melhorado a minha alimentação e tudo, só que não tava rolando, né, não tava conseguindo perder peso. E aí, depois que eu comecei a tomar cuidado com essa questão do meu diálogo interno, da forma com que eu tava falando comigo, eu percebi que rapidamente eu comecei a perder peso e comecei a voltar pra minha forma de antes. Então, na minha experiência, isso faz todo sentido, né? Eu vi que faz muita diferença. E isso é algo que é importante a gente estar avaliando, né? Porque muitas vezes a gente fica se depreciando. E isso, tem várias razões para isso acontecer, né? Pra gente fazer isso. Uma delas é que eu vejo assim, a própria sociedade, né? A própria sociedade induz a gente a fazer isso. Se vocês repararem, como que as pessoas olham pra você se você se elogiar, se você falar bem de você mesmo, né? É só vocês prestarem atenção. Todo mundo acha que você tem que, para você ser humilde, né? As pessoas entendem que humildade é você ficar falando, ficar com falsa modéstia. E aí as pessoas têm uma tendência a sempre dizer que elas não são boas, né, que mesmo elas sabendo que são boas em determinadas coisas, mesmo elas sabendo que são bonitas, mesmo elas sabendo que estão em ótima forma, elas têm uma tendência de ficar dizendo o contrário, de ficar com uma falsa modéstia, dizendo que não é, às vezes até por uma questão de ficar recebendo, algumas pessoas é muito para receber elogios, né, mas a gente sabe que muita gente é por quê? Porque é por medo de alguém achar que ela é narcisista, de alguém achar que ela é arrogante, né, e a verdade é que tem arrogância, ser arrogante e você ser realista com as suas próprias qualidades são coisas totalmente distintas, né, quem é arrogante normalmente se acha melhor que os outros, passa por cima dos outros. Agora, você pode ter total consciência das suas qualidades, de tudo que você sabe fazer bem, da sua beleza, da sua inteligência, né, e de todos os atributos que você tem, sem necessariamente você estar passando por cima de ninguém, sem necessariamente você deixar de reconhecer que outras pessoas também têm aquelas mesmas qualidades, ou talvez até melhores, né? Só que a nossa sociedade induz muito a gente a isso. E o outro ponto é que na nossa história mesmo, né? Às vezes a gente tem pais ou pessoas da família, né? Os nossos cuidadores que às vezes falam coisas pra gente, né? Especialmente em relação à nossa aparência, quando a gente é criança, e a gente cresce acreditando naquilo. Então é muito importante que a gente comece a observar quais são as coisas que a gente fica repetindo a respeito da gente mesmo e que não nos engrandecem em nada, coisas negativas que a gente repete sobre a gente mesmo. Isso é muito importante, né, justamente por causa disso que explica nesse vídeo que eu mencionei para vocês, né, o Ricardo tá dizendo aí até que ele também já assistiu. Então, assim,
o Ricardo acho que é o menino que fez a jornada Sankalpa, né? Que aí eu recomendei lá para vocês assistirem. A princípio eu não reconheci o Instagram dele. Então, assim, esse é um ponto essencial, né? Você repetir para você mesmo que você é capaz, que você vai conseguir. Você não precisa ser complacente com as suas falhas, porque senão a falha não pode virar regra, né? Se você começar a meditar 2 vezes na semana e todos os outros dias você ficar com preguiça. Mas se você está fazendo e aí um dia ou outro você por alguma razão acabou procrastinando e não conseguiu, você não precisa ficar se chicoteando, né? Mas entende aquilo, acolhe a sua falha e se propõe a fazer melhor no próximo dia, certo? Então isso é bem importante. E por fim, a gente precisa criar as condições, né? Criar as condições ideais para a nossa prática. E aí, aqui dentro dessa questão das condições, eu poderia falar aqui em 8 itens específicos, né? O primeiro deles é a questão da técnica. Existem várias técnicas de meditação. Você pode meditar da maneira tradicional, que todo mundo pensa lá, sentadinho, né? E essa não é a maneira mais fácil, não para a maioria das pessoas, né? A não ser que você seja uma pessoa já bem introspectiva, muito concentrada, essa com certeza não será a forma mais fácil. Então, se você tem muita dificuldade, né? A própria prática do yoga, na verdade, ela vai te ajudar a facilitar esse processo de você ficar sentado. E isso, quem pratica yoga pode experimentar isso, fazer a sua meditação logo após a prática, ou fazer logo após o seu exercício físico mesmo. Você vai ver que o seu corpo ele já vai estar mais preparado, mas principalmente acho que exercício físico ainda depende do que você pratica. Né? Se você pratica natação, por exemplo, é uma atividade física que normalmente é bem legal assim para você fazer antes da meditação, porque você trabalha muito a respiração e a respiração ela tem esse poder, né? A respiração na verdade é o aspecto físico da nossa mente. Então quando você coloca a sua respiração num ritmo constante e especialmente se esse ritmo for mais lento, você vai ver que a sua mente ela automaticamente e instantaneamente ela se acalma. Não é à toa que sempre é recomendado às pessoas, né, quando elas estão muito estressadas, ansiosas, com depressão, com problemas assim, né, da mente, que ela faça determinados tipos de respiração. Então, só isso já vai fazer toda a diferença. E aí, a própria prática do yoga, ela é toda desenhada para isso, né? Você tem as posturas que vão estar trabalhando ali os seus chakras, movimentando as suas energias. Você tem as técnicas de respiração que você faz, né? A própria respiração que você vai fazendo junto com as posturas. Então, tudo isso vai criar todo um cenário ideal para você conseguir ficar sentadinho ali, quietinho. Mas a própria prática do yoga, se você fizer ela de uma maneira ali, da maneira correta, né? Sem conversar, porque isso acontece muitas vezes, as pessoas vão fazer aula de yoga e querem ficar conversando durante a aula. A aula de yoga não é aula de treino, não é treino de academia, né? Nem na academia, na verdade, a gente deveria ficar conversando se a gente quer ter resultados melhores para o nosso corpo. Mas especialmente na aula de yoga, não é, porque na verdade a aula de yoga, o yoga é uma prática individual. Você faz em grupo por uma questão de conveniência, normalmente financeira, porque fazer uma aula de yoga sozinho é muito mais caro. E nem sempre as pessoas têm condições de pagar uma aula particular. E o outro fato é que às vezes não tem, né, por diversas razões você não tem a possibilidade, aí você acaba tendo que fazer em grupo. Só que o melhor dos mundos, na verdade, é o quê? É você ir para a aula de yoga, por exemplo, aprender as técnicas, aprender as práticas, e você praticar, você ter pelo menos alguns dias da semana que você pratique sozinho, né? Se você não tem condições de fazer isso, se você não consegue lembrar, mesmo de uma prática pequenininha, você pode aí ter um seu professor para poder te ajudar ali naquilo, né? Fazer as aulas e tudo. Mas mesmo quando você está numa aula em grupo, o yoga não deixa de ser uma prática individual que você deve fazer sozinho, porque todo o objetivo da prática de posturas no yoga é levar você para o primeiro estágio mental, né? Que aí a gente fala que é onde realmente começa o Raja Yoga.
que é o yoga da meditação. E esse estágio que eu falo que ele vai levar você vai fazer as práticas de posturas e as práticas de respiração, porque essas duas práticas juntas vão levar você para o primeiro estágio mental do Raja Yoga, que é o Pratyahara, que é você trazer os seus sentidos para dentro. Então é impossível você estar conversando com alguém e você meditar. Não tem como, né? Porque a prática de meditação, por definição, ela é uma prática de conexão com o que há interiormente a você. Depois que você se torna um iluminado, aí você vai ser capaz de estar presente no momento, atenção plena, em total conexão com a sua essência, conversando com alguém, fazendo alguma coisa, você vai estar nesse estado de presença. Esse é o objetivo máximo que a gente quer chegar, né? Só que ainda assim, para você ter isso, você precisa ter o seu momento sozinho, para você se ouvir, para você ouvir, entrar em contato com a sua sabedoria interior, com Ganesha, né, que a gente tem chamado aqui nas nossas lives, no começo das nossas aulas, para que então você, em conexão, você consiga acessar a sua sabedoria interior. Então, se você praticar yoga da maneira correta, né, que é com um foco, com uma concentração, sem ficar conversando com os outros, olhando o mínimo possível para quem está do lado, né, totalmente concentrado ali no que o teu professor ou professora está te guiando para você fazer, você já consegue transformar a própria prática de yoga numa prática de meditação em movimento, certo? Então, é uma maneira já de você começar a entrar por esse caminho da meditação, né? E aí existem várias outras técnicas, existem meditações ativas em que você vai dançar, que você vai desenhar, que você vai você pode fazer com, né, as técnicas de mindfulness, correndo, comendo, tomando banho. Existem muitas formas de fazer isso. O grande ponto aí é que você tem que ter uma postura interna para que essa sua prática se torne de fato uma meditação. Qualquer coisa pode se tornar uma prática de meditação, desde que exista uma postura interna de se voltar para dentro, certo? Outra coisa relacionada às condições é o ambiente, né? Se você tem dificuldades de meditar em qualquer lugar que tenha barulho, você vai procurar um ambiente que te ajude a se concentrar, ficar em silêncio. As causas, né, coisas que te deixam ansioso ou ansiosa também, você precisa tomar conta disso, eliminar essas coisas antes de você ir lá fazer a sua prática. E que coisas seriam essas? Por exemplo, pessoas em casa. Se você fica preocupado se alguém vai te chamar, o que você vai fazer? Você vai conversar com essa pessoa, com as pessoas que estão na casa, vai pedir, olha, eu vou fazer minha prática de meditação, gostaria que por X minutos você não me interrompesse, não deixasse ninguém me interromper, né? Ou então convida a pessoa para meditar com você, que aí também não vai ter perigo dela te distrair, né? Ou se você vai fazer num lugar que você, de repente vou fazer num lugar, né? Entra até a questão do ambiente, que você fica preocupado. Eu vejo muita gente fala, por exemplo, eu gosto muito de meditar na praia, mas tem muita gente que fala, eu não consigo meditar na praia porque eu fico com medo de ser assaltado, coisa assim. Então, se você tem essa preocupação, então obviamente a praia não vai ser um lugar bom para você meditar, né? Eu adoro, mas eu não tenho medo de meditar na praia. Eu vou lá e eu esqueço da vida, né? Até medito mais tempo normalmente quando eu tô na praia do que quando eu medito em casa, porque é tão gostoso para mim que eu não vejo o tempo passar, assim. Quando eu vejo, normalmente até fico meio queimada. Às vezes eu vou assim no fim de semana e aí acabo indo um pouquinho mais tarde, assim, aí o sol sai, né? E eu sempre faço essa mesma coisa, gente. Eu falo, olha, parece que nunca aprendo, né? Sempre penso assim, normalmente eu vou bem cedinho, aí falo, não tem problema que não vai me queimar porque tá cedo ainda, eu vou ficar um pouquinho, né? E aí eu sempre acabo ficando mais do que eu planejo, e aí sempre fico queimada de sol. Esses tempos atrás queimou tanto que eu fiquei descascada, assim, sabe? Por vários dias. Porque eu não tinha passado protetor, né? Achei que não ia pegar
que não ia dar tempo de queimar, assim. Então, você tem que eliminar as causas da sua ansiedade, né? Então, essa questão do local, por exemplo, é uma questão que pode deixar você com ansiedade. Então, vai dificultar o seu processo, porque você vai ficar sempre pensando, será que a pessoa vai me chamar? Não vai meditar, por exemplo, largar um negócio, a panela no fogo, né? Porque senão você vai ficar preocupado, não vai se concentrar na sua meditação. Uma preocupação comum, uma coisa que deixa a gente ansiosa normalmente é o tempo, né? Será que eu já fiquei o tempo que eu planejei? Isso é super fácil, coloca um alarme, né? Coloca um alarme, eu vou meditar 5 minutos, então coloca um alarme de 5 minutos, que aí você não vai ficar pensando se já deu o tempo ou não. Outra coisa, né? Fazer xixi, comer. Se isso é uma coisa que fica te tirando da sua concentração, então come antes de meditar. Né? Se você, por exemplo, acorda e aí você fica com fome já muito rápido e não dá tempo de você meditar antes, você acha que fica pensando na comida antes, então come primeiro, depois você medita. Você tem que ir adaptando, né? Tirando todas essas distrações. Outra coisa é em relação à postura. Muita gente fala, eu não consigo ficar sentada, né? E aí não consigo meditar porque minha perna dói, porque as minhas costas doem, porque tudo dói, né? E eu sei como é que é, porque eu também, quando comecei a praticar, eu era muito, muito rígida. E existem razões pelas quais as posturas de meditação são, assim, a postura de lótus é a principal delas. Ou então com pernas cruzadas, né? Existem razões para isso, razões energéticas, que você ativa certos centros de energia no seu corpo quando você senta dessa maneira. Além disso, você mantém a sua coluna alinhada, né? Se você conseguir sentar dessa maneira, são formas que vão deixar a sua coluna alinhada. E isso é uma coisa importante, porque os seus principais chakras, que são onde a energia vai subir, né, lá do seu primeiro chakra até o sétimo, quando você entra no estado meditativo, é pela coluna. Então a coluna precisa estar ali para você liberar esse canal e principalmente para você não prejudicar a sua coluna se você ficar aqui sentado desse jeito, né? Se você começar a meditar todo dia desse jeito, daqui a pouco você está com problema na coluna. Então é importante você sentar com a coluna alinhada. Mas se você não consegue sentar com as pernas cruzadas, ou em postura de lótus, ou de qualquer maneira que seja assim, né, dessas tradicionais, você pode sentar sobre o seu joelho, você pode usar bloquinhos assim, colocar e sentar por cima. Você pode sentar numa cadeira com o encosto reto, você pode usar uma almofadinha, igual eu estou usando aqui, por exemplo, porque até outro dia, eu nem lembro quem que foi que falou pra mim, assim, que falou um negócio de, eu não consigo fazer a postura de lótus, né, porque pra meditar, eu falei assim, mas não precisa fazer postura de lótus, né, eu mesma não consigo fazer postura de lótus. A pessoa olha assim, você não consegue? Eu falei, não consigo, e já faz bastante tempo que eu pratico yoga, né, porque postura de lótus é uma postura super avançada, uma postura super difícil, que demanda uma flexibilidade muito grande, né? Então, dependendo de como é a sua característica, o seu corpo, dificilmente você vai conseguir ficar sentado em postura de lótus. Pode ser que você leve anos, ou talvez que você nunca consiga fazer, né? Dependendo de como é a sua biologia, né? Porque tem pessoas que têm uma tendência a ser um pouquinho mais rígidas. Você consegue melhorar isso, mas para algumas pessoas isso tem um limite, né? Aliás, isso tem um limite que é particular para cada pessoa. Eu não sei se isso é verdade, mas eu conheço gente, assim, personal, né, que até acha que não é possível melhorar a flexibilidade, que flexibilidade não é uma coisa que se aumenta. Então, assim, eu não sei sobre isso, né, mas eu acredito que é possível, mas não posso afirmar, assim, também, porque também não tenho nenhum conhecimento específico a respeito disso. Mas a postura é a coisa que você consegue fazer assim da melhor, é uma coisa que você consegue adaptar. Só não acho muito recomendável você meditar deitado, porque você pode acabar dormindo, né? Mas se isso é mais confortável para você, você consegue permanecer acordado durante a meditação, mesmo que você esteja deitado, também pode ser uma opção. Se isso é mais confortável, você consegue se concentrar melhor, certo? Outra coisa é você não brigar com os seus pensamentos, né? Aí a gente volta naquela questão lá de conceitos, porque meditar não é
praticar a meditação não é parar de pensar, né? Praticar a meditação é uma prática que você vai treinar a sua mente para ela se concentrar em um objeto específico. E essa questão de parar de pensar, isso na verdade é algo que vai acontecer se você entrar num estado meditativo. Você vai se tornar consciente, ainda assim, e vai existir pensamento, só que aquele pensamento vai ser só a respeito do presente. E dependendo de como for a sua experiência, né, existem muitas formas dessas experiências acontecerem, mas você pode acessar um silêncio absoluto de fato, né? Tem quem fala que não existe isso é porque nunca experimentou. Então assim, eu posso falar por experiência que existe, é possível. Só que isso não é uma coisa que acontece com frequência, né? Isso é quando você entra num estado muito profundo de meditação, dura pouquíssimo tempo, né? Você vai, é como ir e voltar, mas você tem como ter essa experiência. Só que a maior parte do tempo, quando você tá praticando a meditação, você vai estar pensando, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai estar justamente observando os seus pensamentos. É isso que torna, inclusive, a meditação um processo de autoconhecimento. Porque você se colocou ali como um observador, como uma observadora, para ver o que é que está passando na minha mente, o que é que está passando no meu corpo, como é que eu estou me sentindo, quais são as emoções, o que é que está acontecendo. Isso é o processo de meditar, né? O não pensar, ele é quando você entra no estado de meditação. Aí quem não sabe, né, a diferença, pode assistir as lives anteriores também, que eu já expliquei sobre isso, né? A diferença entre meditar e estar em meditação, né? São duas coisas diferentes. Inclusive são dois estágios diferentes dentro dos 8 passos do yoga. E uma outra coisa que pode ajudar muito é você ter um roteiro para sua meditação, você saber exatamente o que você vai fazer. Eu vou me sentar, eu vou me posicionar de tal maneira, eu vou usar um mantra, eu vou fazer a respiração X. Então, aqui entra até naquela parte de ter o seu plano, né? Primeira parte do plano é você saber em que momento do seu dia você vai colocar a meditação. A segunda parte do plano é você saber como é que vai ser a sua meditação. Então, você já escolheu a sua técnica, você sabe onde você vai meditar, qual é o lugar. O ideal até, né, para você facilitar, é que você tenha um cantinho seu lá para meditação, que você até, se você gosta disso, você pode criar o seu altarzinho com aquilo que é importante para você, né? Se você tem uma religião, você pode colocar lá os seus representantes da sua religião, os objetos que representem a sua religião, a sua crença. Se você não tem religião, também você não gosta de altar, você também não vai fazer, só escolhe um lugarzinho bonitinho, aconchegante. Ou se você gosta de meditar na natureza, que aí é o melhor dos mundos, né? E se você tem essa possibilidade em algum lugar que você consiga uma conexão melhor, porque inclusive, né, um dos pontos que eu coloquei na aula anterior, que pra gente vencer os obstáculos, é justamente a ajuda da natureza, né? E você tá em contato direto. Daqui a pouco eu vou falar sobre outra forma que a natureza pode te ajudar também, mas uma das formas é você estar lá presente em algum lugar, em contato com a natureza. Quem mora perto da praia pode ser na praia, quem tem um rio perto, uma cachoeira, ou quem tem uma floresta, né? Tudo isso são possibilidades. No próprio pôr do sol, né? Ou na hora que a lua sai. Então são tudo formas de você ter essa ajuda, essa energia, né, superior que a gente tem da natureza, para poder ajudar a gente na nossa prática de meditação. E aí o que você pode fazer, né, para finalizar essa parte das questões das condições, é você transformar esse seu passo a passo aí da meditação num ritual pessoal, né? Associar aquilo ali ao que é sagrado para você, ao que é importante para você, aquilo que você tem um apreço. Porque aí, se você tem religião, por exemplo, e você coloca ali como seu momento de oração, seu momento de contato com Deus, aquilo vai te ajudar até a prática da meditação, você ter, né, essa prática do silêncio, né? Porque normalmente quando a gente fala em religião, a gente pensa muito na oração, mas a meditação não é você falar, né? Não é você orar, é diferente. Você pode até fazer junto,
Mas a meditação é o silenciar, né? É o você apenas observar. É muito mais você ouvir do que você falar, do que você pedir ou qualquer coisa assim, né? Então, mas você pode associar, porque aí você transforma a meditação também no seu momento de ouvir a Deus, né? Mas o Deus interior, porque dentro da filosofia do yoga até a gente entende dessa maneira, né? Que Deus, Criador, na verdade, nós somos uma parte dele, né? Então, quando você entra em contato com você, com o Deus interior, é que você entra em contato com Deus, né? E aí por isso que você precisa do silêncio, porque aí onde você aprende, onde você acessa a sabedoria interior, a sabedoria de Deus, a sabedoria do universo, né? Assim que a gente chega até Deus de acordo com a filosofia do yoga. Você voltando para dentro, né? Porque aí você se desidentifica com o mundo externo, porque toda a nossa ansiedade, normalmente as pessoas procuram meditação porque querem deixar de ser ansiosas, querem se sentir em paz, né? E a verdade é que tudo que tira a nossa paz, que nos deixa ansiosos, é a identificação com o externo, né? E a meditação é justamente essa desidentificação e a identificação com aquilo com o Deus interior, com a nossa essência, né? Se você não gosta da palavra Deus, não tem problema. Você pode chamar da sua essência, do seu, né, da sua sabedoria interior, o que você preferir, né? Dentro do yoga tudo é aceito, né? Nesse sentido. Acabou de entrar uma baratinha aqui no meu coisa, deve ter entrado pela janela. Não gostei da visita. Que mais? Então, esses seriam os pontos, né, de ordem prática. E aí, na última aula que a gente tem gravada, né, não a última aula que caiu e que eu tô fazendo de novo agora, eu tinha falado que existem 3 formas de você lidar com os obstáculos à prática, né? Uma delas eram as coisas práticas do dia a dia, que é toda essa lista imensa que eu passei para vocês, né, de coisinhas que você tem que ir ajeitando no seu dia a dia. A outra era você ter a ajuda de um professor ou uma professora para poder te dar o apoio, né? Porque a gente viu que é muito importante você ter conhecimento, porque senão você, com um monte de concepções erradas sobre a meditação, achando que você está fazendo errado muitas vezes, e às vezes você não está, você já está, é isso mesmo que você tem que fazer, você só precisa às vezes, né, às vezes a gente precisa de uma validação externa, assim, né, de uma orientação, às vezes até para lidar com um obstáculo pequeno, assim, às vezes a gente fica ali patinando e vem alguém e fala, se você experimentar assim, né, existe uma outra opção. Então, esse é o papel do professor, né? Então, é sempre legal você ter um professor que vai ajudar você nisso. E a outra forma é a ajuda da natureza, né, que aí na aula passada eu dei aquela lista imensa de coisas, né, aquela lista imensa, aquela lista que a filosofia do yoga traz pra gente sobre os Chitta Vikshepa, que são os obstáculos à nossa prática. E eu fiz uma lista de algumas possibilidades de óleos essenciais que você poderia usar. Nossa, fiquei rouca, de repente. De óleos essenciais que você poderia usar para lidar com todos aqueles obstáculos, né? Então, eu vou só aceitar aqui brevemente, porque a gente já passou de 1 hora aqui de aula, né? E eu não quero me estender muito, porque senão fica muito cansativo, mas eu acho que depois até fazer de repente uma outra aula especificando isso mais, se vocês quiserem, vocês me dizem. Mas a gente tem alguns óleos essenciais que podem ajudar a gente nesse aspecto, então eu vou citar eles para vocês brevemente. Então, para a questão dos problemas de saúde do corpo, na verdade a gente tem, todos os óleos essenciais servem para alguma questão de saúde em específico, né? Aí você tem que saber, mas existem alguns em especial que a gente poderia pensar que são, a gente falando assim de uma forma geral, quem não tem nenhum problema específico, coisas que você poderia colocar na sua rotina, uma sinergia chamada On Guard, que é uma sinergia de suporte à imunidade, que aí inclui, acho que ele tem cravo, canela, laranja e alecrim, que são óleos essenciais assim, que ajudam tanto
a lidar, né, com os patógenos, então vai ajudar, né, especialmente agora nesse momento de Covid, é algo legal assim até para você colocar na sua máscara para matar bactérias, né, os germes, as coisas, né, que estão aí no ar. Você pode usar para limpar suas mãos, você pode tomar, né, bom, nesse caso aqui só da doTERRA, porque esse é exclusivo da doTERRA, né, essa sinergia. Você pode ele pode ser ingerido até uma gotinha por dia como uma forma de suporte à imunidade, pode ser usado como inalação. E aí tem outros que são muito bons também para a imunidade. Até eu fiz a Semana da Meditação Aromática para a imunidade no começo do mês, e a gente fez um e-book, fez todo um material bem legal. Quem quiser depois pode falar comigo, que eu falo como é que vocês podem ter acesso a isso. E aí alguns que a gente sugeriu foram o copaíba, o hortelã-pimenta, que vai dar suporte ao sistema respiratório, mas também para eliminadores, né? O copaíba para eliminadores. Até comentei outro dia, né, que eu tava com uma tendinite nesse ombro e eu comecei a usar copaíba, hortelã-pimenta e cedro. E agora já tem uma semana mais ou menos, eu fiquei um tempão assim com essa tendinite. Aí ele foi reduzindo gradativamente, né, porque são anti-inflamatórios, especialmente o copaíba. É das substâncias mais anti-inflamatórias que existe no mundo. E agora já tem uma semana mais ou menos que eu não tô sentindo dor nenhuma, né? Já vinha reduzindo, mas tem uma semana mais ou menos que eu falei, nossa, não tô nem acreditando, gente, é tão bom não sentir dor, né? Fazia tempo que eu não sabia o que era isso, porque eu tava sempre com dor no meu ombro, nem que fosse um pouquinho, sempre tava uma dorzinha. Então, mas ele também é um óleo para imunidade, assim como o cúrcuma, né? A própria cúrcuma in natura também é ótimo para você comer, mas se você não gosta de ficar comendo, porque tem um gosto bem forte, realmente você pode tomar o óleo essencial, por exemplo, né, ou mesmo inalar. Ele tem vários outros benefícios também. Para quem está muito apático, né, poderia usar o Elevation, o Passion ou o Cheer, que são 3 sinergias que servem justamente para elevar, né, trazer mais alegria, mais bom humor, melhoram o humor. São sinergias que são mais relacionadas ao aspecto emocional, para você relaxar e para você se sentir mais bem-humorado. Para quem se sente com muita preguiça, tem o hortelã-pimenta, o alecrim e os cítricos, que são estimulantes, então são ótimos para você usar aromaticamente de manhã, né? Ou quando você está muito cansado, está precisando de, né? Ainda tenho que trabalhar, mas estou me sentindo meio sem energia. Então você pode inalar esses óleos, que eles são ótimos, né? Inclusive todos eles, na verdade, são no caso da doTERRA, eles são, como são puros, eles podem ser ingeridos também. Então se você tiver uma orientação adequada de alguém que entenda, né, sobre eles, você pode consumir eles, por exemplo, colocar na sua água uma gotinha de um óleo de limão, por exemplo, né? São maneiras de você dar esse suporte e ainda ter mais energia. Eu já fiz uma live, inclusive, explicando como usar esses óleos, né? Quais são as formas, depois vocês podem assistir. Para quem fica muito na dúvida, né, não tem muita confiança, poderia usar o olíbano, o mirra, e os óleos cítricos em geral, que iriam ajudar. Para quem está se sentindo, né, para quem tá com essa coisa da arrogância, né, poderia usar o capim-limão e o bergamota. Para quem não consegue se manter consistente na sua prática, poderia usar o alecrim, o passion e o hortelã, que são óleos que ajudam você a ter mais foco e mais motivação. E para quem se sente muito sem vontade, né, insensível, egocêntrico, poderia usar o bergamota, que ele vai desativar, né, quando a pessoa está muito arrogante, porque está com o terceiro chakra muito ativo, né? Então você poderia usar o bergamota para poder dar uma equilibrada nisso, porque ele ativa tanto o terceiro chakra quanto o quarto, né, que é o chakra cardíaco. Então a pessoa se torna mais compassiva, mais amorosa e menos arrogante, menos raivosa, né? Então essas são algumas dicas que vocês poderiam experimentar. Quem quiser saber mais, né, eu vou encerrar a live que já está há muito tempo. Então quem quiser saber mais sobre essas opções que eu citei aqui, que eu não vou me estender agora, pode depois falar comigo
né, me chamar no direct, que aí eu explico como é que funciona, se você quiser, né, conhecer um pouquinho mais, eu te indico algumas aulas para você poder saber mais sobre esses óleos especificamente. E eu acho que por hoje é isso. Então, essas são as dicas para quem quer ter uma prática consistente de meditação ou de yoga. E uma das maneiras que vocês têm também de vocês darem esse primeiro passo é participando do desafio. Então, quem ainda não se inscreveu para o desafio, ainda pode participar, né? Você vai ter acesso a 9 aulas, uma por dia, onde você vai aprender tanto a fazer, cada dia uma postura diferente, você vai aprender com todo detalhamento, vai aprender como ter essa postura meditativa durante a sua prática de posturas, né? Transformar ela numa prática de meditação mindfulness. Então, e aí você vai receber por 9 dias esses e-mails, né? Um em cada dia, com a prática do dia. E a gente vai continuar tendo as lives aqui, né? Com o assunto teórico relacionado ao desafio. Então, quem quiser participar ainda dá tempo, é só se inscrever, que o link tá lá na bio. Beleza? Depois quem estiver assistindo isso aqui no YouTube, porque depois esse vídeo vai para o YouTube também, eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí é só clicar também, que aí vai acessar a página de inscrição. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois, não deixem de compartilhar, né? Eu já vou subir a live aqui para o Instagram. Compartilhem com os amigos de vocês. Comentem aqui para aumentar o engajamento e o Instagram distribuir para mais pessoas, né? Marquem as pessoas que vocês gostariam que assistissem e digam também o que vocês acharam, o que é que vocês, disso tudo que eu falei aqui, vocês podem deixar sugestões também de coisas que vocês gostariam que eu me aprofundasse, porque eu falei tudo aqui bem resumidão, né? Aí se vocês quiserem sugerir assuntos que vocês queiram que eu faça novas lives mais aprofundadas, aí eu faço para vocês, só vocês sugerirem, beleza? Obrigada, Laura, obrigada, Sandrinha, Francisco, obrigada a todos que ficaram até o final, aos que vão assistir depois também, e uma ótima noite para vocês, e fiquem de olho que eu vou postar depois aí, eu nem olhei agora qual que era o horário que eu tenho para a próxima aula, provavelmente vai ser na quinta-feira, aí nesse mesmo horário, mas aí eu aviso aqui pelo Instagram, tá bom? Beijo pra vocês, namastê e até a nossa próxima live.